Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Deixem o like e se inscrevam no canal. Eu sou babaca por ter terminado com essa amizade? Eu sou mulher, 29 anos e meu amigo homem, 25 anos, gay, eu adorava nossa amizade. Ele morava no prédio em frente ao meu, várias vezes em que ele teve problemas com o namorado ou se sentia sozinho ele vinha aqui para o meu apartamento. Uma vez ele brigou com o namorado e veio de malas para cá, 3 malas, dizendo que ia voltar para a cidade dele que fica em outro estado. Ele voltou para o apartamento dele uns 2 dias depois, porém, deixou as malas dele aqui em casa por quase uma semana. Eu nunca mexi nas coisas dele, guardei e sempre cuidei para que ninguém mexesse. Depois ele se mudou, juntamente com o primo menor de idade dele, porém emancipado, diz que, para a cidade vizinha, que é muito perto daqui, uns 15 quilômetros. Parece simplesmente um bairro mais distante. Era comum a gente se juntar para conversar, beber e assistir filme, etc. Uma vez eu estava visitando ele nessa nova casa dele e eu levei minha caixinha de som JBL Charge, que não é barata, eu fiquei bêbada demais e acabei esquecendo a minha caixinha na casa dele. Eu não sabia que ele ia se mudar. Passaram 2 dias e ele se mudou, e eu fiquei em a minha caixinha. Primeiramente ele havia me dito que estava na caminhonete dele, que havia colocado lá e assim que passasse por aqui iria me devolver. Acontece que o primo dele pegou a caixinha de som e também se mudou. Eu conheço o primo dele, porém eu não era amiga dele, eu era amiga do meu amigo citado anteriormente. Eu conversei com o primo dele e o primo me disse que ia me devolver a caixinha, que pegou porque achou que seria mais prático ele me devolver. Acontece que ele nunca me devolvia e ainda se mudou para outro estado. Eu passei meses pedindo a minha caixinha de volta e nada. Eu falava que eu iria pagar correio, ele falava que não tinha tempo e nem tinha ninguém que pudesse ir nos correios para ele. Eu fiquei chateada e fui conversar com o meu amigo sobre isso e ele falou que não tinha nada a ver com isso, que estava cansado de responder pelas ações do primo dele e que não era responsável por ele pois o primo apesar de ser menor de idade já emancipado, falou que eu fui irresponsável por ter esquecido a caixinha na casa dele, eu sequer sabia que eles iriam se mudar, caso contrário eu teria ido buscar antes disso, e que não iria pagar uma nova pois todos se aproveitam do dinheiro e acham que dinheiro cresce em árvore. Ele sempre disse que era rico, ele realmente morava em um apartamento luxuoso, igual ao meu, porém vivia sem carro e usava o meu. Eu achava isso minimamente estranho porque quem tem dinheiro simplesmente sai e compra um carro, simples assim. Ele vivia falando sobre apartamentos, lotes, bens que comprava, sobre o jet ski dele que ele vendeu. Mas para comprar coisas ele sempre queria dividir, até coisas que eu nem tinha interesse em comprar. Para mim aí já tinha algo estranho, mas como dinheiro não importa para mim e não tinha nada a ver com a nossa amizade, eu deixei para lá todas essas inconsistências. Só que ele ter me falado essas coisas me deixou extremamente chateada porque quando eram as coisas dele eu guardava aqui em casa e devolvia para ele depois. Ele já esqueceu as chaves do carro que uma vez ele alugou e eu me matei procurando aqui em casa até achar. Poderia muito bem ter falado a mesma coisa que ele disse sobre a minha caixinha, que foi irresponsável ter deixado aqui e foda-se. Pois eu ainda esperei mais um tempo depois disso para ver se o primo me devolvia a caixinha, não devolveu. Eu entrei em contato com o meu amigo jogando tudo isso sobre ele ter deixado malas na minha casa, perdido chaves na minha casa lesse apto, e sempre cuidei das coisas dele, coisa que ele não fez com a minha caixinha e nem se importou em me avisar que ia se mudar e ainda falei que a responsabilidade sobre a caixinha era dele porque ele era meu amigo e não o primo dele. Nisso eu pedi o telefone da mãe do primo dele. Ele falou que iria conversar com o primo dele e que se o primo não me devolvesse a caixinha em uma semana ele iria me passar o número da mãe dele. O primo morre de medo da mãe, apesar de ser emancipado. Eu falei novamente com o primo dele para ter certeza que ele iria cumprir esse prazo. Nisso eu já estava com raiva e falei para ele que se não me devolvesse a caixinha em uma semana eu iria falar com a mãe dele e que a mãe dele iria amar saber que ele estava fazendo corre entre o Paraguai, Foz e SP. Sim, ele estava. Ele até me ameaçou a fazer meu chip ser bloqueado, grande coisa. Pois bem, eu também sou advogada e se quisesse poderia ter processado por apropriação indébita sem contar as denúncias de coisas ilegais. Apesar de ser advogada eu não atuo, eu não gosto de direito. Antes de completar uma semana, meu amigo, agora ex-amigo, me ligou pedindo para se encontrar comigo para me devolver a caixinha, pois segundo ele dirigiu até Foz do Iguaçu para buscar a caixinha. Tem algo muito estranho nessa história, ele não iria até lá só para buscar a caixinha para mim, ele devia estar no corre também. Ou sei lá. Enfim, eu estacionei meu carro, ele estacionou o dele do outro lado da rua onde marcamos de nos encontrar e ele devolveu a minha caixinha. A caixinha estava bem mais deteriorada com riscos, sinais de uso, parecia que eu tinha lá anos sendo que ela era praticamente nova. Pelo menos funciona igual. Depois disso nunca mais nos falamos, e após escrever isso eu estou achando que vão falar que eu sou a trouxa porque eu estou me sentindo trouxa também. Detalhe que tudo isso demorou 1 ano para eu ter a minha caixinha de volta.
Eu acho uma pena a amizade ter terminado por um motivo tão fútil assim e ainda fico indignada por ele ter metido a parada de as pessoas tentam se aproveitar de mim, dinheiro não cai em árvore, sendo que na primeira semana da nossa amizade eu dei um bom de vidro com LED lindo para ele. No meu aniversário ele havia me dito que iria me ajudar a pagar o aluguel da casa, que eu ia fazer uma festa, eu acabei não fazendo, ele não me deu nem presente. Apesar de tudo isso, eu me pergunto se eu deixei algo a desejar, se eu não me preocupei com a mudança dele apesar de ele ter dito que estava bem e passando um tempo com a família em outro estado. Sei lá, eu sinto muito que a amizade tenha terminado assim. Eu poderia ter deixado a caixinha de lado, porém iria ser a segunda caixinha que meu pai me deu e perdi. Meu pai estava irritado com isso e por conta disso insistia em pegar a caixinha de volta. Fui babaca? Deixem sua opinião sobre esse relato nos comentários. Vamos agora para a próxima história. Sou babaca por estar desistindo da relação dos meus sonhos? Eu, o homem, 29 anos, a conheci quando tinha 14 anos e ela 16. Para resumo da história, nos tornamos melhores amigos, e depois de uma longa jornada, começamos a namorar. Com 2 anos de namoro, passamos a morar juntos, na casa dos pais dela. Com 4 anos, noivamos. Ano passado, com 9 anos juntos, casamos no papel e viemos para nossa casa. São 10 anos de um relacionamento incrível. Nos primeiros 7 anos, nenhuma briga sequer. Claro que desentendimentos aconteciam, mas nossa relação sempre foi baseada em muito diálogo. Sobretudo. Acho que até por termos sido melhores amigos antes. Até brincávamos, pois os outros casais sempre falavam das brigas na relação e nós não tínhamos isso. Ao longo desse tempo, evoluímos muito juntos. Ela, desde antes de namorarmos, enfrentou uma grande luta contra questões de saúde mental. Hoje, enfim, vem melhorando bastante. Eu, além de várias questões, passei pela perda dos meus pais nesse caminho. E foi pós-perda do meu pai, há 2 anos, que uma única coisa mudou entre a gente, mas bagunçou tudo. Quando meu pai faleceu, passei por um momento complicado de dor, luto e mudança de mentalidade mesmo. Resultado, precisei trabalhar como nunca antes. Nossa vida, que era tranquila, precisou virar de ponta cabeça. Ela, como sempre teve depressão e afins, conseguia trabalhar e sair de casa. E eu, passei a ficar quase que 24 horas fora, focado em trabalho. Resultado? Bom, certo dia, ela me falou que estava se sentindo atraída por um cara que conheceu em um jogo. Nós conversamos. De fato eu entendia. Afinal, ela estava mais sozinha. Falhei nisso. E ela, antes de qualquer envolvimento, me contou. Nós conversávamos sobre tudo afinal. Mas, desse dia em diante, as coisas ficaram tensas nessa questão. E somente nessa questão. Em resumo, ao longo de 2 anos, eles trocaram conversas, as coisas ficaram mais quentes e eu sempre soube de tudo e aceitei. Por quê? Por não querer perder a nossa relação. Embora algumas discussões às vezes. Algumas mais sérias inclusive. Em uma dessas, ela me disse que era não monogâmica e não entendia o porquê ela ficar com outra pessoa influenciaria no que ela sente por mim. Eu sei que podem me julgar nesse momento, mas tem coisas que só o casal sabe da sua relação. E eu não tenho dúvidas nenhuma de que ela de fato me ama e quer ter uma família comigo normalmente. Além disso, pensei, bom, de fato, se eu ficasse com alguém, mudaria nada na minha vida em relação ao que sinto por ela. Por conta desses motivos, aceitei abrir o relacionamento. Não vem sendo fácil pra mim. Essa autodescoberta. Ciúmes. Ansiedade. Eles eram de outra cidade. No último mês, viajamos e eles se conheceram e ficaram. Mais uma vez, ansiedade. Agora um pouco mais aceitável. Mas estaria mentindo se dissesse que não machuca. Como eu disse, em todos os outros momentos, até hoje, nosso relacionamento é perfeito. No dia a dia. No companheirismo. No sexo. Nas conversas. Nas demonstrações, ela todos os dias demonstra o quanto sou importante. Mas sempre se torna um caos na minha mente quando ela volta a falar com ele. Ela sempre pergunta o que fazer para me deixar mais confortável. Mas eu simplesmente não sei o que fazer. Eu teoricamente, tenho tudo o que um homem poderia querer. Tenho uma esposa perfeita ao meu lado. Que certamente vai fazer de tudo por mim. Sou o provedor, então tenho certo controle quanto ao que faço e o que ela faz financeiramente falando. Não ganho mal, resultado do trabalho intenso. Posso ficar com qualquer mulher liberado. Tenho muito mais facilidade do que ela quanto a isso, que ainda tem dificuldade para sair de casa. Mas eu simplesmente não sei o que fazer. Tentei encontrar pessoas em aplicativos, mas sem sucesso.
Essa questão de relacionamento aberto, apesar de ser muito falado hoje em dia, na teoria todo mundo é liberal, mas na prática ninguém quer se relacionar com alguém assim. Nem eu mesmo sei se quero. E aí que penso em desistir. Mas é difícil. Volto a repetir que, fora isso, tudo é muito bom. Temos nossa casa, estamos há 10 anos juntos, pensando em filhos. Sou babaca? Alguém é babaca? Obrigado a todos que viram o vídeo até o fim, isso fortalece muito o meu canal e me incentiva a continuar. Deixem o like e se inscrevam. Fiquem com Deus.